Colossenses capítulo 3, verso 3. Graças a Deus. Eu quero dar as boas-vindas também aos nossos irmãos que estão aí pela essa plataforma. Que Deus venha abençoar cada um. Vamos ler a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 3. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos já encontraram? Vamos ler então, amados. Porque já estáis mortos. Olha só, irmãos. Olha só essa revelação, amados. Você pode acompanhar no telão também. Os irmãos que estão nos assistindo aí, eu vou postar aqui embaixo, amados. Mas olha só. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está onde, amados? Escondida com Cristo em Deus, amados. Amém? Sentado mesmo, feche seus olhos aí. Pai amado, Pai celestial, fala com a tua igreja nessa noite, Pai, de uma maneira poderosa, que a tua igreja venha entender essa revelação, que a tua igreja venha entender o evangelho da graça. Pai querido, tira do nosso meio, meu Deus, todos os principados, todas as potestades, todo o ensino, Pai, toda a teologia aprendida, Pai amado, que é contrária ao evangelho, Pai querido. Meu Deus, que a tua igreja venha entender essa revelação, que a tua igreja venha conhecer mais da tua palavra, Pai querido. Meu Deus, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Essa mensagem de hoje é uma mensagem muito importante, amados. É uma mensagem muito importante para o nosso crescimento na graça. Eu acredito que essa mensagem, ela é fundamental. Ela é fundamental para o nosso crescimento. Porque hoje nós vamos falar sobre a nossa carne. Então hoje nós vamos entender, hoje nós vamos compreender como que a graça funciona em termos de salvação. Então nós vamos entender como que a graça funciona hoje na nova aliança, amados. Hoje no novo pacto, em termos de salvação. Então essa mensagem ela é fundamental para o nosso crescimento. Amados, nós já falamos sobre a salvação do entendimento. Eu não sei se os irmãos já ouviram a mensagem aqui no Templo Sede, mas vocês que não ouviram, essa mensagem está lá no canal. Já falamos sobre a salvação do entendimento. Já falamos sobre a salvação do espírito, a salvação do homem interior. Também já pregamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de salvação. Mesmo você estando nesse corpo humilhado. Olha só, amados. Apóstolo Paulo fala que nosso corpo é humilhado. Então nós vamos falar de salvação, mesmo você estando nesse corpo humilhado. Por que eu estou falando isso, amados? Porque ainda há muita dúvida. Ainda há muita confusão quando se fala de salvação. Você já observaram? Ainda há muita confusão. Ainda há muita dúvida, irmãos, quando você entra nesse assunto de salvação no novo pacto. Então hoje nós vamos entrar, hoje nós vamos aprofundar nesse assunto. Amém? Engraçado, amados, que uma das dúvidas que eles perguntam muito nas redes sociais, uma das grandes maiores dúvidas que eles perguntam, eles falam: presbítero, como que eu posso ser salvo se ainda estou? Como eu posso ser salvo, sempre salvo, se ainda estou pecando? Essa é uma das maiores dúvidas. Como que você fala que no Evangelho da Graça, o Evangelho nos apresenta uma salvação? Como que eu posso ser salvo se eu estou pecando? Me explica isso aqui, presbítero. Essa é uma das maiores dúvidas que ainda há no povo cristão, amados. Outra dúvida também que é muito frequente, amados. Eles perguntam muito: como que eu posso ser salvo se eu ainda estou nos desejos e nas vontades da minha carne? Como que eu posso ser salvo se ainda eu estou no vício, presbítero? Me explique isso aqui. Então, amados, é umas dúvidas que o povo cristão ainda tem. Como que eu posso ser salvo se eu ainda não me conseguir me libertar do meu vício? Não consegui libertar do meu pecado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto.
E nós vamos aprender, vamos entender como que a graça funciona em termos de salvação. Eu posso ouvir um amém? Graças a Deus, amados. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Colossenses, capítulo 3, verso 3. Vamos entender isso aqui, amados. Porque já estás mortos. Quem é que está morto aqui? Eu não estou morto, eu estou falando com vocês aqui agora, amados. Olha só o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele fez uma divisão, ele separou. Estamos mortos, mas a sua vida. O que é a sua vida? É o homem interior. O que é a vida? A vida é o homem interior, é o nosso espírito, amados. Então o apóstolo Paulo, ele separou. Olha só o que ele fez, irmão. Pois vocês estáis mortos, mas a sua vida, olha só, a vida, o homem interior, o nosso espírito, está escondida com Cristo em Deus. Então houve uma separação. Ele separou a carne, ele separou o corpo do espírito. O espírito está escondido com Deus em Cristo. E a carne está o que, amados? Está viva? A carne está o que, amados? Me ajuda a pregar, amados. A carne está o que, amados? Morta. Amém, amém. Então a carne está morta. Então se a carne está morta, ela está morta. O espírito está o que, amados? O espírito está vivo. Está escondido com Cristo em Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Então vamos entender. Por que, amado, que eu estou falando isso? Porque olha só, na graça mudou, amados. Na graça mudou. As pessoas falam assim, vocês que são da graça aí, vocês falam que tudo mudou. Não é que tudo mudou, é a revelação, amados. Olha o que aconteceu. Na graça, antes da cruz, a carne estava viva e o espírito estava morto. Depois da cruz, o espírito viveu e a carne morreu. Aqui é a cruz. Vamos fazer uma metáfora. Aqui é a cruz. Antes da cruz, a minha carne está viva e o meu espírito está morto. Agora você viu que interessante, que é por isso que naquele tempo, antes da cruz, o povo queria santificar a carne. Levavam os animais para o templo para fazer sacrifício, passava óleo na carne. Você já viu antes da cruz? Eles queriam santificar a carne. Isso era válido. Isso não era errado. Depois da cruz que não pode mais fazer isso. Depois da cruz aí, ó, a carne está morta e o espírito está vivo. E antes da cruz, o espírito estava morto. Você via que o nosso salmista que falava: não retire-se de mim o espírito. Quer dizer, o povo estava no pecado, amados. Antes da cruz havia o pecado. O pecado não foi aniquilado. O pecado foi aniquilado na cruz. Então depois da cruz, o espírito está vivo, o homem interior. Quem está entendendo? Diga amém, amados. Essa mensagem é um pouco extensa, é longa. Você tem que ter um entendimento. Depois da cruz, o espírito está vivo, amados. E minha carne, essa carne aqui, aonde está depositado o pecado foi depositado na carne, amados. Essa carne, depois da cruz, ela está morta. Amém? Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. Então vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Estavam mortos, vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, verso 1. Isso aqui vai esclarecer mais, amados. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Foi aquilo que eu acabei de falar aqui. Antes da cruz, Cristo me deu vida. Ele me vivificou estando morto em ofensa e pecado. E agora eu estou vivo. Então eu estava morto, agora eu estou vivo. Meu espírito agora vive. O espírito agora vive, está vivo. Amém, irmãos? Então vamos entender algo. O Evangelho nos apresenta uma batalha. O Evangelho da graça, amados, ele nos apresenta uma batalha. O Evangelho nos apresenta um conflito, uma luta. É a luta contra a carne e luta contra o espírito. O sistema religioso inventou uma luta. É diabo contra Deus. É o capeta, é o inimigo.
é Deus versus o diabo. Pisa na cabeça do diabo, pisa não sei quem. Não, a nossa guerra é contra a carne, amados. O apóstolo Paulo falou assim, ó, a nossa guerra é contra o espírito, contra a carne. O espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. Vamos ver isso aqui em Gálatas capítulo 5, verso 17, amados. Vamos entender essa palavra aqui. Graças a Deus. Olha só. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito. Então vamos entender isso aqui, amados. Ela está se opondo. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Eles estão em conflitos totalmente direto. Você está dormindo em casa, está num sono tranquilo, lá sonhando, dormindo, mas a sua carne está lutando contra o seu espírito. A sua alma está descansando, o seu entendimento está dormindo, está descansando, mas a carne, o espírito estão em luta constante. Olha só, amados, ó, um contra o outro, de modo que não fazem o que desejam. Então, essa é a guerra que o apóstolo Paulo diz. Essa é a guerra que o apóstolo Paulo fala, irmãos. É a guerra contra a carne e guerra contra o espírito. Não é essa guerra de diabo contra Deus. Não, a guerra já foi vencida. Deus já aniquilou o diabo. Não tem diabo versus Deus. Os anjos já estão acorrentados, amados. Vocês que não ouviram essa mensagem, vocês podem entrar no canal que vocês vão ver. O Satanás foi destruído na cruz. Deus levou o cativo, Deus levou o cativeiro. As obras do diabo foram aniquiladas. Não é essa guerra que o sistema religioso inventou. A guerra é essa aqui que o apóstolo Paulo nos apresenta. Carne versus os espíritos. Então nós vamos aprender hoje como lutar contra a carne. Como você vai conseguir combater a sua carne. Amém, amados? Então vamos entender isso aqui. Graças a Deus. Então, o espírito que luta contra a carne é o seu espírito. Às vezes as pessoas perguntam, presbítero, mas a Bíblia fala que lá o espírito está em letra maiúscula. Então não é o meu espírito que luta contra a carne, é o Espírito Santo que está lutando contra a carne. Amados, vamos entender algo. Olha só o que a Bíblia diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Olha só. Mas aquele que se une com o Senhor é um quê? É um ou dois? É um ou é dois? Amém. Então aquele que se une com o Senhor é um só Espírito, amado. Então o seu Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu Espírito. Ele se uniu, está dentro de você. O Espírito Santo, irmãos, está dentro de você hoje. Você foi selado com o Espírito Santo. Então o Espírito que está em você hoje, ele está em conflito contra a sua carne. Eles estão se lutando um contra o outro. Por que, amados, isso acontece? Amados, a natureza adâmica é a carne. Isso aqui vem de Adão. Isso aqui é a nossa velha natureza. Isso aqui é a velha natureza. A carne. E a carne, ela luta contra o novo nascimento. A carne, ela luta contra o novo homem que foi criado na cruz. O novo nascimento. Aquele homem que foi criado na cruz, que é o nosso espírito, a carne luta com ele. Graças a Deus. Amém, amados? Então o novo homem sempre vai estar em conflito com o antigo homem, a velha natureza, a sua carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos, no capítulo 7, olha só, amados. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Porque eu sei que em mim, olha só, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só o que o apóstolo diz. Isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizá-lo. Quer dizer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo realizar. Porque a minha carne não habita bem algum. Olha só o que o apóstolo fala no versículo 19, amados. Porque não faço o bem que eu quero,
Mas um mal que eu não quero, isso eu faço, queridos. Olha só, amados, que interessante isso aqui. Apóstolo Paulo diz aqui, ó, não faço o bem que eu quero. Ele quer fazer o bem, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque na minha carne não habita bem algum, amados. Nós temos que entender que é na carne. A sua carne não habita bem algum. É a natureza velha, é a natureza adâmica. Essa natureza, ela é contra o novo homem que foi criado em Cristo. Ela é contra o homem espiritual. Ela é contra o nosso espírito, a natureza adâmica. Amém, irmãos? Então nós temos que entender que essa batalha, essa luta é contra a carne. É contra a nossa carne. É o nosso espírito que luta contra a carne. Então nós temos que entender algo. Muito cuidado, amados. Amados, muito cuidado quando você alimenta os desejos e vontades da sua carne. Muito cuidado, porque a carne, ela nos influencia. A carne, ela nos influencia a fazer o mal, irmãos. Você plantou na carne, você irá colher na carne. Se você planta na carne, você colhe na carne. Então nós temos que ter muito cuidado, amados, em realizar os desejos e as vontades que estão na nossa carne. O apóstolo Paulo diz, ó, na minha carne não habita bem algum. Então nós temos que ter muito cuidado disso. A carne, ela é contra as vontades espirituais. A nossa carne, ela é contra as vontades de Deus, irmãos. Ela é contra as diretrizes de Deus. Tudo que te leva ao entendimento, ao conhecimento de Deus, a sua carne é contra. Hoje eu vou para a igreja e vou aprender a palavra, a sua carne é contra. Hoje eu vou para a igreja porque eu quero ouvir um louvor, a sua carne é contra. Hoje eu vou estudar, a sua carne é contra. Eu vou dobrar meu joelho e vou orar, a sua carne é contra. Ela não quer isso, irmãos. Ela é contra as coisas espirituais. A sua carne, ela luta com isso. Então vamos entender. Amém? Graças a Deus. Então vamos entender, porque se você planta na sua carne, se você alimenta os desejos, a vontade da sua carne, você irá colher na carne. Graças a Deus. Então, a única coisa que a carne não pode fazer, é trazer consequência para o seu espírito. A carne, ela não pode trazer maus consequências para o seu espírito, porque a carne, nós lemos, ela foi o quê, irmãos? Morta. Então, para Deus, a sua carne está morta. Mas hoje você vive nela. Mas para Deus ela está morta. Mas o seu espírito vive na sua carne. A sua carne é como se fosse um tabernáculo. Você habita nela. Quando você morrer, o verdadeiro você vai sair. Porque você não é esse aqui, você é um espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é pai de espírito, amados. Então, se Deus, ele é pai de espírito, os filhos são o quê? Carne. Os filhos são espírito. Porque Deus, ele é pai de espírito. Amém, amados? Por que eu estou falando isso, amados? Porque, amados, a carne, ela destrói vida financeira. A carne, ela destrói casamento. A carne, ela destrói família. A carne destrói até ela a si mesma. Até ela mesma, ela se destrói. Então, se você for alimentar a vontade da sua carne, você vai ser destruído. Você vai colher o que ela plantou. Então, vamos alimentar o espírito. Quando você alimenta o seu espírito com a palavra, você vai dominar a carne. Quais são os frutos do espírito? A Bíblia fala que os frutos do espírito são domínio próprio. O que é o domínio próprio? Você vai dominar as vontades e desejos da sua carne. Isso aí é um dos frutos. Então, quando você alimenta o seu espírito fica forte. Você consegue dominar as vontades. Você consegue dominar os desejos da sua carne. Amém, amados?
Graças a Deus. Dê uma salva de palmas, irmão, bem forte. Graças a Deus. Vamos então. Mas o mundo espiritual, amados, a carne ela não traz consequência. A carne ela não traz nenhuma consequência para o mundo espiritual, para o seu espírito. Hoje no novo pacto, hoje na nova aliança, não importa o que a carne está fazendo, o mundo espiritual ela não vai interferir, porque ela está morta para Deus. A carne foi morta para Deus, então ela não vai interferir na nossa vida, no nosso espírito, o homem interior que habita dentro de você. Então, graças a Deus. Então as pessoas, irmãos, estão cada vez mais confusas com esse conceito de salvação, por causa do sistema religioso, por causa da religião, amados. As pessoas estão cada vez mais confusas por causa da religião. O que é a religião? A religião não consegue se ver segundo a carne, só se vê na carne. Religião, ele só se vê na carne. A religião, eles não conseguem se ver segundo a carne. Então as pessoas ficam mais confusas quando fala de salvação no novo pacto, porque a religião ensinou, o sistema religioso ensinou eles para eles se ver segundo a carne. E o apóstolo Paulo, olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui, amados. Aqui, assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne, mas a religião elas insistem em ver segundo a carne. Mas a Bíblia diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda o apóstolo ainda vai a mais. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos mais desse modo. O que é Cristo segundo a carne? Os irmãos sabem? Cristo segundo a carne é o Cristo da cruz, Jesus de Nazaré. Olha só, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, irmãos, porque o Cristo ressuscitou. Agora é o Cristo ressuscitado. E nem o seu irmão, a ninguém, nem seu vizinho, nem seu esposo, seu marido, seu filho, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. A religião não, tem que conhecer segundo a carne, mas a Bíblia diz que não. Então vamos ficar por quê? Vamos entender o quê? Vamos ficar na religião ou vamos ficar no que a palavra diz? A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então é por isso que as pessoas estão cada vez mais confusas, irmãos, porque o cristianismo não é religião. As pessoas pensam que cristianismo é religião. Não, eu vou para a igreja, agora eu sou um religioso, agora eu pertenço. Não, cristianismo não é religião, não. Se vocês estão pensando que cristianismo é religião, vocês estão enganados. Aprendeu errado, com pessoas erradas. Pessoas erradas te ensinaram errado. Cristianismo não é religião e nunca vai ser. Nunca será uma religião. É relacionamento, amados. Cristianismo é convivências. Nunca será uma religião. Porque a religião, eles ficam tentando controlar a carne. A religião, eles se vê segundo a carne. Eles ficam tentando controlar os desejos. A religião fica tentando controlar as vontades. Eles ficam tentando ressuscitar o antigo pacto. Eles ficam tentando controlar a carne com as suas leis, com as suas regras. Mas a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E a religião tenta controlar a sua carne pela lei. Mas a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E agora, amados? Olha só. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Eu vou controlar a sua carne com a lei? Se é a força. Se eu controlar a sua carne com a lei, você vai pecar. Se você pecava um dia, 2 dias, você vai pecar a semana toda. Porque agora a força é a lei. Por isso que cristianismo não é religião. Porque a religião usa a lei, irmãos. Eles ficam tentando ressuscitar o antigo conceito, o antigo pacto, com as suas heresias, com as suas doutrinas, com as suas filosofias, tentando mortificar a carne. Religião, eles tentam mortificar a carne, amados.
e não sabendo que heresia é obras da carne. Gálatas 5:19. Heresias são obras da carne. Então a religião fica tentando mortificar a carne. E nós acabamos de ler que a carne está o que, amados? A carne está morta. Colossenses 3:3, nós acabamos de ler. Então se a carne está morta, para que eu vou mortificar minha carne? Vocês entenderam? O sistema quer mortificar a carne, mas para Deus a carne já está morta. Então não há possibilidade de você querer fazer isso. Isso é heresias. Vou fazer jejum para mortificar minha carne. Ô amados, ô irmão, você está fazendo jejum por quê? Irmão, tem que matar a carne. Vou fazer jejum para matar minha carne. Isso é o quê? A força do pecado é a lei. Vou mortificar minha carne? Mas Jesus disse, o apóstolo falou que a carne está morta. Olha só, amados. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nosso culto é o culto racional. Com entendimento, ó. Tem que haver um entendimento, uma mudança de mente. Olha só aí, ó. Querem mortificar a carne, se a nossa carne já está morta para Deus. Isso é o que a religião faz, amados. Isso é heresias. Vou passar óleo na cabeça da carne. Passar óleo, irmãos. Passa óleo que você agora está curado. Heresias. A carne está morta, amados. A carne está morta para Deus. Deus não olha mais ninguém segundo a carne, irmãos. Foi morta. Não pode cortar cabelo, não pode vestir isso, não pode usar aquilo, não pode passar batom, não pode. Isso é o quê? É lei. E a lei é o quê? A força do pecado. E aí? Não faz jejum? Faz jejum para matar? É lei. Passa óleo? É lei. Vai fortalecer a carne. A sua carne vai ficar forte. E o espírito está fraco. Você não está alimentando o espírito. Você alimenta o espírito com a palavra da graça. Você não alimenta o seu espírito com a palavra da lei. A palavra da graça que é a força para o seu espírito ficar forte. É a palavra da cruz. É o evangelho da graça. Sem mistura. Isso fortalece o nosso espírito. Então o povo está cada vez mais aprisionado. O povo está cada vez mais escravo de uma religião. Tentam seguir a religião e acaba caindo no pecado. Acaba caindo nas obras da carne. Graças a Deus. Então qualquer ensino religioso, qualquer doutrina, qualquer ensino motivacional, qualquer ensino, qualquer vento de doutrina, qualquer filosofia que te leva a tentativas de santificar isso aqui, são tentativas errôneas, irmãos. Qualquer ensino que você escuta, qualquer doutrina que ele tenta santificar essa aparência aqui, a sua carne, é tentativas errôneas. Isso é errado, isso é heresia, porque a sua carne já está morta. Para Deus, a nossa carne está morta. O sistema quer santificar a carne. Irmão, eu já falei isso aqui uma vez, duas vezes. No céu não entra pecado, amados. No céu não entra pecado, queridos. O pecado foi depositado aonde, amados? No meu espírito? Não, o pecado foi depositado na carne, amados. No céu não entra pecado. Não adianta, irmãos. Amados, a carne não se converte, irmãos. Carne é carne, ela não vai se converter. É a natureza adâmica. É a natureza que foi criada antes da cruz, irmãos. Ela sempre irá contra as coisas espirituais. Não adianta, pode fazer jejum, pode passar óleo, pode fazer o que quiser. Carne não se converte. No céu não entra pecado. A carne não vai para o céu, irmãos. Ela foi morta. Ela está morta para Deus. Você viu? Por isso que o sistema religioso, eles não lêem os evangelhos. Eles não lêem as epístolas. Por quê? É contra o ensino que eles pregam. A religião
ela é contra, ela não aceita isso. Eles querem santificar isso aqui. Isso aqui tem que ser santo, o corpo tem que ser santo. Isso aí não entra no céu, isso é o pecado. Gálatas 5:19, você vai ver as obras da carne, você vê quais são as obras da carne. O céu não entra. Então não vamos entender o evangelho da graça, porque a sua carne, ela sempre irá contra. Então nós não vamos mais ser influenciados pela carne, nós vamos alimentar o nosso espírito, porque o seu espírito vai comandar a sua carne. O espírito vai dominar a sua carne com o fruto do espírito. Presbítero, mas eu vou fazer isso até quando? Até quando que eu vou ficar alimentando o meu espírito? Até quando nós recebemos o corpo glorioso do Senhor. Quando nós recebemos o corpo glorioso do Senhor, aí sim, irmãos, aí já é outra história. Mas enquanto você estiver nessa carne humilhada, você vai ter que alimentar o seu espírito. Senão você será influenciado pela carne. Amém? Então vamos alimentar com o evangelho da graça. Então uma coisa eu quero mostrar para a igreja aqui nessa noite, que a igreja do Senhor, ela é uma igreja gentílica. O que é uma igreja gentílica? É uma igreja pós-cruz. Então a igreja do Senhor é uma igreja gentílica, ela está depois da cruz. Tudo que está antes da cruz, essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está depois da cruz. Então vamos entender aqui o que o apóstolo quis dizer aqui, amados. Gálatas 5:20 e 21. Vamos entender isso aqui. As obras da carne: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Amados, vamos entender uma coisa aqui. Eu tenho uma tendência para idolatria. Eu tenho uma tendência para feitiçaria. Eu tenho uma tendência para inimizades. Quer dizer, cada carne tem a sua tendência, irmãos. Olha só. Tem pessoas que é idólatras, tem outras que são feiticeiras. Nós estamos falando da carne. Tem outras pessoas que são heréticas, heresias. Tem outros que são glutonarias, bebedices. Então são coisas semelhantes. Tem pessoas que têm uma tendência para beber. Tem outras que têm uma tendência para ser homicídios. Tem pessoas que têm tendência para ser invejosas. Isso são o quê? Obras da carne. Tem pessoas que têm tendência para ser idólatras, feiticeiras. Tem pessoas que são feiticeiras, inimizades. Então isso são as tendências da sua carne, amados. E isso está na carne. Isso são obras que a carne produz. Então, se você não alimenta o seu espírito, a sua carne vai produzir isso aí, amados. Ou coisas semelhantes. Olha só. E coisas semelhantes acerca de tais quais vos declaro, como antes vos disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, vamos entender aqui. O apóstolo Paulo nos fala aqui, porque vós já estáis mortos, a carne morreu, e a vossa vida já está escondida com Deus em Cristo. Então o Salmos 91 é uma realidade. Não é aquele que habita no esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 já é uma realidade da graça. Olha aí. Sua vida já está escondida no esconderijo do Altíssimo. Você já está escondido. E ainda tem pessoas do livre-arbítrio aí que ficam afrontando a Deus. Fala que vai perder a salvação. Amados, se você não for, você vai para o inferno. Você vai perder a salvação. Ué, mas a minha vida não está escondida no esconderijo do Altíssimo? Como é que eu vou perder a salvação? Você está vendo que não faz sentido? Olha só mais na frente, irmãos. Olha só o que Jesus falou. João, livro histórico de João, capítulo 10. Olha só. E dou a vida eterna. Tem a vida eterna ou não tem? Dou a vida eterna e não há de perecer. E ninguém, ninguém, amados, arrebatará das minhas mãos. Como é que a pessoa vai perder a salvação, amados, com um versículo desse? Como é que a religião fala que vai perder a salvação, amados? Como é que esse povo do livre-arbítrio fica falando que vai perder a salvação? Ninguém, amados.
arrebatará das minhas mãos. Como é que pode, se sua vida já está escondida? O que foi que nós lemos aqui? O corpo está morto, o corpo não entra no céu, é pecado, mas a sua vida já está escondida com Cristo. Então a nossa morte não é novidade para Deus, né? Vocês já foram num cemitério? Quando a pessoa morre, aí é um choradeiro, é uma choração, é um desespero. Aí vai fechar o caixão, vai cavar o buraco, vai enterrar o cara lá dentro. É uma choradeira. Para Deus isso não é novidade. Nossa carne já está morta, amados. Você já está morto para Deus. Isso para Deus não é novidade. Mas quando Deus te vê hoje, Ele vê a obra do seu Filho amado. Quando Deus olha para nós hoje, irmãos, Ele não vê gordo, magro, pequeno, alto, japonês, branco, preto, não. Ele vê a obra do Filho amado. Ele vê a justiça de Deus que é Cristo. Ele não vê a carne, amados. A carne está morta. Amém, amados? Graças a Deus. Então vamos entender algo aqui. Por que o apóstolo Paulo, ele falou que a carne está morta? Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui, amados. Colossenses capítulo 2, verso 11. Esse versículo aqui vai fazer nós entendermos mais um pouquinho a respeito disso, irmãos. Colossenses, perdão, amado, acho que ele não está aqui no slide, mas vamos ler aqui na palavra mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 11. Graças a Deus. Vamos ler. Nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Colossenses 2, verso 11. Vamos lá. Nele vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita com Cristo, que é o despojar, olha só, amados, é o despojar do corpo da carne. Você viu o que é o despojar do corpo da carne? Amados, nós temos que entender uma coisa. A circuncisão era feita por meio de Moisés. A circuncisão no passado era feita por meio de Moisés. Antes da cruz, era feita por Moisés. Era feita por mãos de homens. Ele ia lá no prepúcio masculino e cortava. Antes da cruz. Depois da cruz, tudo mudou. A circuncisão é feita por Cristo. A circuncisão antes era só em homens. Depois da cruz, agora é em homens e mulheres. É feita agora no coração, irmãos. A circuncisão que Cristo fez, agora vale para todos, para homens e mulheres. Para Deus não há diferença. Olha só, Gálatas capítulo 3. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre. Todos somos um em Cristo. Então a circuncisão que Cristo fez foi no coração. Presbítero, o que é a circuncisão no coração? É o despojar do corpo da carne. Foi o que nós acabamos de ler. Colossenses 2:11. O que é o despojar do corpo da carne? Amados, o despojar é literalmente uma separação. Cristo separou o espírito agora vai ficar aqui. A carne agora vai ficar aqui. Foi separado. Isso é o despojar. Ele separou. Essa foi a circuncisão feita por Cristo. Então, a nossa carne não traz mais condenação para o meu espírito. Do que tange a salvação, ela não pode trazer mais. Porque ela foi separada. Ela foi despojada. E a carne está morta para Deus. Então, essa é a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. É por isso que quando Deus vai olhar para você hoje, Ele não vê mais a carne. A carne foi despojada. Ele vê só a obra do Filho amado. Ele só vê a justiça de Deus, que é Cristo. Ele não consegue mais ver, porque foi separado, amados. O sistema religioso quer juntar, mas Cristo separou. Se Cristo despojou a carne, está despojado, irmãos. Se Cristo matou a carne, não dê vida para ela, está morta, a carne morreu. Graças a Deus.
Então vamos entender, amados, que o pecado, ele foi depositado na carne. O pecado está na carne. Obras da carne, nós vimos lá. Vocês viram que nós vimos lá, obras da carne, idolatria, feitiçarias. Então, aquilo ali são obras da carne. Essas são as obras da carne. Isso são pecados. Isso está onde? Na carne. Por isso que chama-se obras da carne e não obras do Espírito. São obras da carne. Esses pecados estão na carne, amados. E a carne foi literalmente, foi separada, foi despojada. Isso ocorreu aonde? Ocorreu na cruz, irmãos. Na cruz, Cristo fez a separação. Na cruz, Cristo fez a circuncisão. Tudo isso ocorreu na cruz. Tudo isso aconteceu na cruz. Agora você entende por que não há mais a condenação? Agora você entende por que não há mais condenação? O apóstolo Paulo fala assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você entende agora por que não há? Porque ela foi separada. A condenação está aí, ó, as obras da carne. Mas se a carne foi despojada, se a carne foi separada, se Deus destruiu a carne está morta para Deus, não há mais a condenação para aqueles que estão em Cristo. Os irmãos estão entendendo a palavra? Diga amém. Graças a Deus. Então, para Deus, a carne está morta. A carne não pode trazer mais condenação para mim. Ó, irmão, você não vai para o céu. Você perdeu a sua salvação. Você não vai. Você é um feiticeiro, você não vai. Você é um idólatra, você não vai. Você está bebendo. O mundo aí colocou o quê? Eles falam o quê? Como é que é o nome? Eles botam nome no diabo. Isso aí é chucaveira. Isso aí é glutonaria. Não, isso aqui é o Zé Pilintra. É o que bebe. Não, isso aqui é o que... Irmãos, a Bíblia fala o quê? Feitiçaria, amados. A Bíblia fala o quê? Bebedice, queridos. Eles colocam o nome, para quê? Para amedrontar o povo. A carne não pode trazer mais condenação. Irmão, você não vai para o céu. Você está bebendo. Como é que você sabe que você não vai para o céu? E se ele for um eleito? Se ele for um eleito e a carne está influenciando ele não alimentou o Espírito é alimentado pela palavra. A pessoa é eleita, mas a carne está sendo influenciada pela carne. Então só Deus sabe, amados. Só Deus sabe. Porque se ele for eleito, ele é salvo. Porque o Espírito está escondido com Deus em Cristo. E ninguém vai arrebatar. Ninguém, amados. Lá fora eles ficam falando, você vai para o inferno, você não vai. Você vai para o céu, você não vai. Você fica, você vai. Não. Só Deus sabe quem é ser salvo. Os eleitos já estão salvos. Desde a fundação do mundo, os eleitos já foram salvos por Deus. Agora, se eles estão nos desejos, nas vontades da sua carne, eles precisam ouvir o Evangelho da Graça para ser libertos. Então a carne não pode trazer condenação, porque a carne foi despojada. A carne está morta para Deus. Amém, amados? A única coisa que a carne pode trazer hoje é consequência, mas consequência nesse mundo, porque o seu Espírito está aqui. Você vai colher o que ela está plantando. Você vai colher o que você plantou. Consequência para a sua carne, não consequência para o seu espírito. Isso aí ela não pode trazer mais. Se eu bebo muito, eu vou ter o quê? Uma cirrose, não é isso? Então, consequência para a sua carne. A sua carne vai colher, irmãos. Queira ou não queira. É na graça ou não é na graça. É na nova aliança ou não é na antiga aliança. Plantou na carne, vai colher na carne. Por isso que temos que alimentar o nosso espírito, amados. Então a carne ela não pode trazer consequência para a minha vida espiritual. Eu não posso perder a minha salvação por causa da minha carne. Eu não alimentei o espírito, agora eu vou perder a minha salvação por causa da carne. Eu não posso perder a minha salvação. A salvação ela é intocável. A salvação ela é atemporal. Não importa o tempo. Se é antes, se é depois, todos os eleitos já foram salvos. Por isso que as pessoas da graça falam assim, ó, salvos, sempre salvos. Mas você já viu o contexto? Ele está falando do homem interior. Ele
Está falando do seu espírito. O seu espírito é salvo, irmãos. A salvação, ela é intocável. Ninguém toca. Está salvo e pronto, acabou. Agora a carne, você está sendo influenciado pela carne. Aí é a questão de alimentar o nosso espírito. Nós vimos aqui as tendências que a carne leva. E coisas semelhantes. Essas obras da carne são as tendências que a sua carne pode sofrer. Amém, amados? Então a carne foi despojada. Então não há mais a condenação. Não há mais culpa para os eleitos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha só que abençoados. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, quer dizer, não há nenhuma condenação. Antigamente vocês liam isso aqui, vocês não entendiam. Olha só. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes vocês não entendiam. Ué, por que não há mais condenação para os que estão inscritos? Porque a carne foi despojada. Agora você já sabe. Por que não há mais a condenação? Agora você aprendeu por que mais não há condenação para os que estão em Cristo. Porque não anda mais segundo a carne. Andam agora segundo o Espírito. Um novo homem. Não há mais a condenação, amados. Porque a carne está morta para Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o novo homem, o nosso velho homem, o corpo do pecado, ele foi desfeito. Cristo despojou, separou, e agora Cristo desfez o corpo. O que é desfez? Acabou, aniquilou. Ele foi desfeito. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Romanos capítulo 6. Isso aqui já é o fim, acabou. Olha só. Sabemos isto, que o nosso homem, o nosso velho homem, quem é o velho homem? Me ajuda aí, irmãos, quem é o velho homem? Quem é o velho homem? Nascido da carne. Quem é mais? O velho homem? Nascido da carne. Pode ser chamado também de natureza adâmica. Pode ser chamado a velha natureza, o nascido de Adão, o velho homem, a carne. Olha só. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado... Amados, você não vai encontrar na Bíblia um versículo mais nítido, um versículo mais claro para você entender do que é esse. Você não vai encontrar. Esse aqui é um dos versículos mais claros que você vê na Bíblia, mais fácil de entender. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Olha só, para que o corpo do pecado, aonde está o pecado? Na carne. Para que o corpo do pecado seja desfeito, amados. O corpo do pecado foi desfeito. Em outras traduções, você vai ver que foi destruído. Quer dizer, acabou, não existe, foi destruído. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não servimos mais ao pecado, amado. Então vamos entender. Cristo despojou, a carne foi morta, que o apóstolo Paulo disse, e agora foi desfeita. Então por que o sistema quer santificar a carne, se a carne foi desfeita? Por que o sistema quer santificar, se a carne não entra no céu? Foi desfeita. Amados, esse é um dos versículos mais claros que tem na Bíblia. Não tem como, não tem ensino, não tem doutrina, não tem ventos de doutrina, não tem ensinamento que é contra essa palavra aqui. Foi desfeito, acabou, desmanchou, foi destruída, acabou, não tem mais carne. Aí ninguém conhecemos mais segundo a carne, o apóstolo Paulo falou. Não conhecemos mais, acabou. Agora você entende por que Cristo aniquilou o pecado da cruz? Justamente por isso, foi desfeito. Porque a carne está morta. Por isso que o pecado foi aniquilado na cruz. Quando nós falamos que o pecado foi aniquilado na cruz, amados, as pessoas se escandalizam. Por quê? É tão presbítero? Então quer dizer que não há mais pecado. Quando você fala que não há mais pecado, as pessoas do ensino religioso, eles acham um absurdo isso. Você fala, amados, não existe mais pecado, o pecado foi aniquilado na cruz.
Eles acham absurdo. Como é que pode? Quer dizer que ninguém peca mais, é? Quer dizer que na graça ninguém peca mais. Não, amados. Quando nós falamos que o pecado foi aniquilado na cruz, quer dizer que não há mais a condenação. Quando nós falamos que não há mais pecado, quer dizer que não há mais a condenação para você. As obras más continuam aí, ó. As obras da carne continuam, está aí, está na carne. Continua fazendo as obras da carne. Então, quando nós falamos que não há pecado, quer dizer que não há mais a condenação, amados. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Então, hoje não há mais nada que pode nos condenar. Agora nós temos que entender uma coisa, amados. Só apenas uma coisa que poderia nos condenar hoje, nessa nova aliança, apenas uma coisa. E Cristo aniquilou a cédula de dívida. A única coisa que era contrária a nós hoje, nesse novo pacto, seria a lei. A lei diz o quê? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não. A única coisa que era contrária a nós era a escrita de dívida. Cristo aniquilou o pecado, destruiu a carne, desfez o corpo do pecado, despojou, mas a lei continuou. Olha só o que Cristo fez aqui na cruz, amados. Vamos entender isso aqui. Havendo riscado, olha só, havendo riscado a cédula de dívida que era contrária a nós, a qual de alguma maneira era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. O que quer dizer isso aqui, presbítero? Amado, isso aqui está falando da lei. Havendo riscado a cédula de dívida. O que é a cédula de dívida? É a lei. Cristo riscou. Ele riscou, ele pegou a lei. Tu pega aqui a lei, agora em Cristo vem, ó, e risca a cédula de dívida. Porque era contrária a nós. A única coisa que poderia trazer condenação hoje para o nosso espírito seria isso aqui. Mas Cristo aniquilou, cravou na cruz. Ele riscou, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Então não há mais a condenação. Isso chama-se graça, amados. Isso chama-se favor. Favor imerecido. Nós não merecemos nada disso. E Deus nos deu. Olha o quão grande é o amor de Deus por nós, amados. Amados, vocês têm que entender quão grande é o nosso amor. Quão grande é o amor de Deus pelos seus filhos, irmãos. Nada mais te condena. Nada mais te coloca culpa. Nem a lei mais pode te culpar. Nada, acabou. Você é amado. Você é o filho amado. Nação santa, irmãos. Nós somos a nação santa. Não há mais a condenação. Nós estamos livres, irmãos. Fomos livres da lei, do pecado, de tudo, irmãos. Você já está livre. Graças a Deus. Então, o que era contrário a nós foi cravado na cruz. Então, hoje nós já estamos mortos para Deus. A nossa carne está morta. Agora vamos ler aqui para encerrar, para finalizar, irmãos. Vamos ler aqui o último versículo. Romanos, capítulo 6. Olha só. Verso 11, irmãos. Tudo isso que eu falei aqui hoje, tudo isso que eu disse aqui hoje pelo Espírito Santo, se você não pegar e não praticar, nada valeu para você. Olha só. Considerai-vos. Eu não vou considerar isso que o presbítero falou, não. Isso aí que o presbítero falou é heresia. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aí, ó. Considerai-vos. Você tem que considerar, irmãos. Certamente mortos para o pecado. Foi morto ou não foi morto? Morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Você tem que considerar essa palavra. Eu recebo, eu creio, eu acredito nessa palavra. É isso que eu quero para a minha vida. Porque você é um eleito. Você é um salvo, sempre salvo. Nada mais te condena. Aí quer dizer então que, o presbítero, então quer dizer que agora eu posso pintar e bordar, quer dizer que agora eu posso pecar, eu posso até, uma vez eu falei com a pessoa falou assim, então eu posso até matar então, né? A ovelha não vai fazer isso. Então se você já está com essa vontade de fazer, não vai ter lei que vai te segurar. A ovelha não quer fazer isso. A ovelha ela quer ouvir a voz do pastor Jesus, irmãos.
Ela quer estar se alimentando da palavra. Ovelha não come comida ruim. Ovelha não come comida velha, irmão. Ovelha come comida nova. Comida que satisfaz, sai alimentada e forte. Ela não vai praticar o mal, irmão. Ovelha não vai fazer o mal. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. O apóstolo Paulo falou assim, lá nas suas cartas, ele diz assim: não useis a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Hoje vocês viram que vocês foram libertos. O povo que está nos assistindo aí, nós vimos aqui pela palavra que vocês agora são libertos. Aquele que ouviu essa palavra viu que são livres. Aquele que ouviu e prestou atenção e notou os versículos, agora você é liberto. Agora você está livre. Mas o apóstolo Paulo disse: não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então o que nós vamos fazer? Alimentar o nosso espírito. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas aí bem forte. Graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém?